Olá, amigos, olá, amigas. Este é um vídeo da Diretoria de Estudos Doutrinários da Comunhão Espírita de Brasília. Meu nome é Flaviana e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o problema da dor. E nós buscamos nos inspirar nesta obra, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, um pensador espírita contemporâneo de Kardec, e que traz tantas elucidações, que nos traz tanta clareza no pensar, e ele é poético também. Ele traz na forma de escrever, meio que poeticamente ele fala, né? Poeticamente falando. Então vamos falar um pouquinho pela dor. Quando nós estamos aqui no mundo e passando por alguns turbilhões, e passamos no passado e continuamos a passar no presente, mesmo a pandemia já se findando, né, no finalzinho, nós passamos por inúmeras dificuldades que nos fizeram refletir. E aí vem a questão da dor. E falar para a dor é sempre um motivo, né? Por que a existência da dor? Qual é o propósito da dor? Por que precisamos passar pela dor? Será que todo mundo neste planeta passa pela dor? Né? E Leon Denis ele vai nos trazer algumas reflexões a respeito muito interessantes, né, meus irmãos? Mas antes a gente vai falar um pouquinho sobre o que é a dor, do ponto de vista físico. Né? O que é a dor do ponto de vista físico? A dor física, ela produz sensações, uma sensação, claro, desagradável, que resulta de quê? Que é resultado de um ferimento, de uma lesão, do mau funcionamento de um órgão, de uma bactéria, um vírus que se instala em nós e traz todo aquele desconforto, vários sintomas. Portanto, biologicamente falando, é um sinal fisiológico de alerta. Alguma coisa não está bem. É um aviso da natureza, nos chamando a atenção, né, para procurar nos preservar dos excessos, nos preservar de tudo. Se, por exemplo, nós quebrássemos uma perna, né, eu nunca quebrei a perna, mas eu já rompi o tendão, então uma dor muito grande. Se nós quebrássemos uma perna, rompêssemos um tendão, alguma coisa, e não sentíssemos dor, haveria um problema. Por quê? Porque nós poderíamos perder a nossa perna. Né? Daí nós iríamos continuar fazendo tudo que temos que fazer, não iríamos imobilizar e acabaríamos perdendo. Então, é um sinal, né? Para a gente dar uma pausa. Peraí, fica quietinha aí, para se recuperar. O que nós vamos falar aqui um pouquinho mais é sobre a dor moral. A dor física foi para fazer, né, essa comparação com a dor moral. A dor moral, ela já é algo que produz sentimentos, é mais elaborado, né? Não é só uma sensação. É algo mais elaborado, que envolve os sentimentos. E, né, quais sentimentos? Tristeza, mágoa, dor, culpa, raiva, medo, vergonha, inúmeros, né, sentimentos. E também é um sinal de alerta. É um sinal de alerta de quê? De que nós entramos em desequilíbrio com as leis divinas. Como assim entramos em desequilíbrio com as leis divinas? Que leis são essas? Bom, as leis divinas estão aqui inscritas na nossa consciência, como nós temos lá no Evangelho, no livro dos Espíritos, né? Em o livro dos Espíritos. Então, lá está. Onde está? Kardec pergunta, onde está escrita as leis divinas? Na nossa consciência. Então, quando nós entramos em desequilíbrio com as leis divinas, né, o que vai acontecer? Vem um sinal de alerta, a dor, para falar assim, epa, peraí, calma, vai mais devagar,
Peraí que você tá, né? Tá errando o alvo. Você está errando o alvo. Que aí vem o quê? A palavra que vem lá do aramaico, né? Pecado, errar o alvo. Então, errando o alvo, peraí. E Leon Denis, poeticamente, ele vai dizer assim: a dor segue nossos passos, espreita-nos nas voltas do caminho. Então, poeticamente, por quê? Por que ela segue os nossos passos? Para que nós não, né, continuemos no reto caminho, caminho da perfeição, sede perfeitos como o Pai Celestial é perfeito. É isso, a isso que nos convida Jesus. Então, quando a dor vem, ela vem para nos trazer equilíbrio e nos educar. Para nos educar. Ela faz parte deste planeta de provas e expiações, é inerente ao nosso planeta. Como assim inerente ao nosso planeta? Estamos num planeta onde estamos no segundo degrau da evolução, que chama planeta de provas e expiações. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo está explicando direitinho. Provas e expiações. Neste planeta de provas e expiações, né, essa condição evolutiva em que nós nos encontramos, que está no segundo degrau dessa escala, quem faz parte desse planeta? Os espíritos que ainda não são perfeitos, ou seja, os espíritos imperfeitos, que somos todos nós. Kardec vai trazer, né, didaticamente, toda uma escalinha aí de vários tipos de espíritos. Depois vocês pesquisem. E aí, como nós somos imperfeitos, nós ainda não somos perfeitos, o que acontece? Enquanto nós vamos no nosso caminhar evolutivo, como nós estamos em processo de aprendizado, nós vamos errar o alvo algumas vezes. E ao errar o alvo, vem a dor, que vai nos colocar de novo no reto caminho, né? Para que nós possamos reparar, para que nós possamos, né, amenizar aquilo que nós causamos. Nós causamos um dano a alguém, nós precisamos reparar esse dano, não é? Senão nós vamos ficar em débito com as leis divinas. Isso significa que a lei de Talião, olho por olho? Não, porque as condições são diferentes, né? O mundo evolui. Leon Denis vai trazer isso aqui também nessa obra. O mundo evolui, nós não temos as situações que Jesus viveu há mais de 2000 anos, podem até se assemelhar com hoje, mas não são tão pesadas como foi há 2000 anos. Nós evoluímos, claro. O planeta já evoluiu bastante. Quando nós temos hoje em dia as dores, né? Antigamente as pessoas não tinham mínima condição de saúde. Hoje nós temos, os hospitais podem não ser ainda o ideal, mas nós temos, né, um básico, hospitais, médicos, pessoas que tomam conta de nós. Tecnologicamente, nós temos um conforto muito maior do que há 2000. Então, as condições são diferentes. Nós vamos ressarcir, sim, mas nós vamos chegar lá todas as vezes que nós fazemos o bem, todas as vezes que nós fazemos o melhor, cumprimos o Evangelho, aquilo que o Evangelho nos convida, o Evangelho de Jesus, né, de fazer ao nosso próximo aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós mesmos, exercitar a caridade. Todas as vezes que nós fazemos o bem, isso retorna para nós e vai sendo contabilizado também nos nossos débitos. E nós vamos, sim, precisamos estar em equilíbrio com as leis divinas, mas, como diz Pedro na sua carta, o amor cobre uma multidão de pecados. O bem que nós fazemos ao outro, né, o exercício do amor ao nosso irmão, ele vai nos amenizar as nossas reparações, aquilo que nós temos de débito a ressarcir. Ao contrário, né, de, por exemplo, um banco, quando você pega um empréstimo, os juros vão sendo triplicados, né, os juros bancários. Não, na lei divina é a lei do amor.
Então, é a lei de justiça, sim, porque Deus é justo. Então, nós vamos ter lá no Livro dos Espíritos, né? A lei de amor, justiça, caridade. Então, essa é a lei. Tem a lei, existe a justiça. É necessário que exista. Deus é justo. Não seria justo se nós, né, tivéssemos uma dívida e não um paga e o outro não. Isso não seria justo. Deus é justo. Então, existe uma justiça. Porém, é uma justiça que, né, não é só justiça pura, cega, né, cega, surda, não, é uma justiça que existe atenuantes, existe agravantes, e existe o amor, a lei do amor. Que o bem, com o bem nós vamos, né, reparando as nossas quedas, as nossas dificuldades. Então, meus irmãos, voltando aqui, né, o Leon Denis vai dizer que as falhas do passado recaem sobre nós. Sim, nós todos temos um passado, estamos na nossa melhor versão, mas temos um passado. Temos um passado onde nós ainda, agora que nós estamos começando a despertar para o bom, para o belo, para o que, né, para o que é correto, e estamos caminhando para a regeneração, o mundo de regeneração. Mas nós temos débitos do passado, não podemos fechar os olhos para isso e dizer que é tudo bonitinho, lindinho, maravilhoso. Não, nós já erramos. Mas graças a Deus nós estamos aqui hoje. Estamos já começando a reparar aquilo que nós causamos de danos. E de uma forma como? Dentro do amor do Pai, envolvidos pela misericórdia de Deus. E aí, lá na questão 132 do Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar assim: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E aí os espíritos vão responder: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros é missão. Mas para alcançarem essa perfeição, terão que sofrer as vicissitudes da existência corporal. Então, a expiação é o quê? É quando nós estamos realmente nos colocando de novo, né, no equilíbrio com as leis divinas. É a consequência dessa misericórdia divina, onde nós vamos depurar, né, nos melhorarmos. O mundo estamos melhorando bastante. Antes as expiações eram muito duras. Hoje em dia nós já são mais amenas. Por quê? Porque nós já depuramos algumas delas e estamos ainda, né, neste processo. Mas isso é uma conversa mais aprofundada, que depois vocês vão conversar aí com os professores lá do Oeste. Então, todas as ações nossas, né, estão dentro do amor de Deus, e Ele está conosco, Ele compreende que nós estamos em processo de evolução, que somos ainda crianças espirituais aprendendo, né, que precisamos nos esforçar um pouquinho mais. Quanto mais nós vamos nos depurando, mais nós vamos dando valor para aquilo que realmente é essencial. É o olhar para nós enquanto espíritos imortais que somos, deixando, né, assim, esquecendo um pouquinho, não da matéria, porque nós muitas vezes colocamos nós como seres materiais à frente de seres espirituais. Buscamos a aparência ao invés da essência. Então, é importante que nós, né, voltemos a arrumar o caminho. Quando nós vamos adquirindo um pouquinho mais de sabedoria, vamos ampliando a nossa consciência, isso vai sendo um pouquinho mais fácil, as dificuldades vão ficando menos pesadas, as dores vão ficando menos cruentas, né, o fardo se torna mais leve e o jugo se torna mais suave. Porque quando nós
nos elevamos a Deus através do pensamento, a Jesus, como ele falou, né? O meu jugo é leve, o meu fardo é suave. Siga aquilo que eu, né, o meu exemplo, que você vai perceber que o meu jugo é leve e meu fardo é suave. Porque às vezes parece um contrassenso, né? Quando a gente olha lá no Evangelho, bem-aventurados os que choram. Como que uma pessoa pode ser feliz se não está bem, se não está legal, se está passando por uma dificuldade? Mas é justamente por isso, porque nós já estamos, né, ressarcindo as nossas dívidas, já estamos nos depurando para assim chegarmos, né, à nossa perfeição. Não é fácil, meus irmãos. Às vezes vocês falam assim, nossa, a Flaviana está falando ali, parece que ela faz isso tudo. Não, é um exercício, é puxado, precisa disciplina, precisa autoconhecimento, reforma interior, reforma íntima, para que entender que a dor é um processo nosso de educação. E todos que vêm para cá passam pela dor, inclusive aqueles que vêm em missão. Aí nós temos aí Jesus, que veio em missão. E ele veio e passou por todas as vicissitudes deste mundo de provas e expiações, até maiores do que nós, muito maiores. Mas ele tinha uma visão elevada, ele é um espírito puro. Né? No livro Renúncia, nós temos Alcione, que já estava numa esfera mais elevada e que, a pedido de né, ela vem reencarnar no planeta Terra, a pedido de um ser que ela amava muito, porque ele prometeu para ela que se ela voltasse para o planeta e reencarnasse com ele, ele faria diferente. Ela é alertada pelo mentor, né, de que passaria por situações difíceis por conta do mundo e que poderia, inclusive, né, ter, né, problemas na sua encarnação por conta das tantas dificuldades que ela passaria por encarnar aqui neste mundo, reencarnar aqui neste mundo de provas e expiações. Mesmo assim, ela veio com um grande amor no coração para auxiliar este irmão querido, esse afeto. E aí vocês leiam um livro, né, Renúncia, e chorem com o livro, que é um livro maravilhoso. Mas vamos lá, continuando, senão nós não vamos terminar. Já está quase acabando aqui o tempo. Então, nós estamos aqui, meus irmãos, para aprender e nos educar neste processo de evolução. Todos vamos vivenciar, né, as dores, tanto as dores físicas como as dores morais, elas fazem parte da nossa existência aqui, neste planeta de provas e expiações. É para o nosso equilíbrio, como já foi falado, para a nossa educação, mas para nós ainda é tão difícil, não é verdade? Falar que a dor é algo bom, fica assim, está fazendo apologia à dor. Principalmente no mundo em que nós vivemos com tantos avanços, não é isso? Mas nós ainda necessitamos. E Leon Denis vai dizer assim, ó, a dor é como uma asa dada à alma escravizada pela carne para ajudá-la a desprender-se e elevar-se ao mais alto. Então, essa dor é a que vai nos depurar para que nós possamos nos desvencilhar ainda daquilo que é tão ainda grosseiro, da matéria que nós estamos tão apegados, né? E não adianta nós nos revoltarmos, não adianta, quanto mais revoltamos, quanto mais revolta diante daquilo que chega, do desafio, da dor, pior é, porque aí o jugo fica pesado e o fardo também, não é isso? Então, ela ainda é necessária para que nós nos ajustemos, né? Para que nós nos harmonizemos com as leis divinas, tá bom? Lá no Evangelho nós vamos ter o Evangelho segundo o Espiritismo e vai explicar direitinho as causas atuais e anteriores das aflições, tá? Cada um de nós que aqui estamos é uma síntese
de nossas experiências. Nós somos os autores da nossa vida, do nosso destino. Somos nós que somos os protagonistas da nossa vida. Hoje, meus irmãos queridos, nós somos a melhor versão de nós. Então, que nós possamos construir uma versão ainda melhor, né? Cada vez melhor. Claro que nós não vamos ser perfeitos ainda nessa existência, mas nós podemos dar os primeiros passos para isso, entendendo principalmente, não nos deixando levar pela revolta diante da dor, né? Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Assim? E para concluir, vamos lá. Através da dor, percebemos e despertamos o verdadeiro sentido da nossa autoiluminação, da nossa autotransformação. Porque quando nós estamos anestesiados pelas ilusões do mundo, nós ficamos presos na nossa zona de conforto. Aí tá ali, tá legal, para que eu vou mudar, vou mexer ali? Então, às vezes, a dor vem para sacudir. Epa, acorda, tá na hora de caminhar, meu filho. Vamos caminhar mais um pouquinho. É assim, mas com muito amor e carinho, porque Deus é amor, mas Ele também é justo, não é isso? Nós temos aqui, Paulo de Tarso, ele fala assim, na carta aos Coríntios, eu acho bem interessante, segunda carta aos Coríntios, ele diz assim, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, nos concitando a não desanimar diante das dores. Olhemos para nós, para o nosso passado, quantas batalhas nós já vencemos, quantas dificuldades nós já enfrentamos, e nós estamos aqui, hoje. E vamos enfrentar ainda muito mais. E agora nós somos muito mais fortes do que nós fomos ontem. Porque nós já enfrentamos essas batalhas. Então já estamos mais fortalecidos. E lembrando que também não estamos sós, porque Deus nunca nos deixa só. Jesus está sempre conosco. Nós temos também o nosso mentor, o nosso anjo guardião, que está sempre também a nos apoiar. Então, não diante das dificuldades, diante das dores, que nós tenhamos a certeza de que nunca estaremos só. Encerro agora mesmo com uma frase de Joana de Ângeles que diz assim, ama a tua dor e ela te tornará amiga, gentil, companheira da existência e enquanto amas, trabalha pelo bem. Essa frase resume tudo. Meus queridos, um beijo no coração de vocês, fiquem em paz.